a gravação. A gente não perder tempo aí da aula, tá bom? Entendeu, Francisco? Entendi. Hoje caiu um mundo de água aqui em São É Paulo. mesmo? Está tudo alagado. Eita. Mas entendeu aí, Francisco? Entendeu o que eu falei Entendi. antes? Tá me ouvindo? A gente vai Ouvi, conversando aí, o depois vai pessoal entrando. vai entrando aí, só para a gente não perder tempo, né? Senão a gente. Então Tá vamos bom. lá. Hoje eu vou continuar falando ainda sobre leitura, né? Que é a questão da transliteração. Eu trouxe o material aí com mais conteúdo sobre a ideia de transliteração e tradução. É importante nesse início, né, a gente ter bem claro essa diferença entre o que é a transliteração e o que é a tradução. Eu passei os exercícios para vocês, né? A ideia é que vocês vão fazendo e vai treinando, né? A questão da escrita, a questão do alfabeto, né? Identificando aí as vogais, os sinais maçoréticos, identificando as consoantes, mas também deixar bem claro essa questão da tradução e da transliteração, né? Então, eu vou lendo aqui o material e aí a gente vai comentando qualquer coisa, aí só manifestar aí, tá bom? Você chegou a fazer algum dos exercícios que eu mandei? Está fazendo? Como é que está lidando aí com os exercícios? Está tranquilo? Ih, não está dando para te ouvir, não. Tá mudo. Assim, eu estou verificando, olhando, analisando direitinho. Já fiz alguns pontos, mas ainda não te enviei nada. Ah, tá. Não, beleza. Mas está dando para entender, né? A Tá, questão da. tá. Então, A beleza. parte que você, a parte que você explicou, eu estou bem nela. Ah, beleza. Já estou Então, eu acho conseguindo que fazer assim, tipo, hoje a o lista. material que a gente vai trabalhar aqui vai ajudar também nisso. Eu acho que vai colaborar aí para acrescentar, né? Eu comecei a fazer a transliteração. Isso. Comecei devagarzinho, transliterar, e Ah, também eu beleza. consegui fazer uma palavra da direita para a esquerda. Isso aí. Então, beleza. É isso aí. E A ideia desenhar as letras. As letras é são isso aí. desenhadas. É. Depois eu vou mandar o material para ajudar na escrita, de como você escreve, tá? Que aí Sim, ajuda tá. também. Vamos lá, né? A tradução e a transliteração são dois métodos distintos de lidar com a linguagem hebraica bíblica. Embora ambos estejam relacionados à conversão de palavras ou textos de um idioma para outro, eles diferem em sua abordagem e resultado. Vamos explorar a diferença entre tradução e transliteração do hebraico bíblico e fornecer 3 exemplos de exercícios com as respectivas respostas. Tradução do hebraico bíblico. A tradução envolve a conversão de palavras e frases de uma língua para outra, mantendo o significado e a intenção original. Na tradução do hebraico bíblico, os tradutores procuram transmitir o sentido das palavras e expressões hebraicas em um idioma compreensível para o público-alvo. Isso pode envolver a adaptação de estruturas gramaticais, escolhas de palavras e estilo para se adequar à língua de destino. Então, tem um exemplo aí, né? Texto bíblico é Gênesis 1:3. A gente tem aí o texto. Embaixo tem o texto hebraico, depois a tradução e depois a transliteração. Então, o texto hebraico, né? O significado dele é haja luz, e a tradução, Yehir Or, Vayer Or. Então, a segunda linha é tradução, é o significado. E a terceira linha é a transliteração, é a maneira como eu leio, né? Yehir Or, Vayer Or, é a forma como nós lemos. Nada a ver com a transliteração. Então, a transliteração é um exercício para
facilitar a leitura, certo? E aí, lembrando, né, sempre vale a pena lembrar e destacar. Nós lemos da direita para a esquerda, mas na transliteração eu escrevo da esquerda para a direita. Então, ó, IRI é isso aqui, ó. IRI. O OR é aqui, ó. Vai IRI. Aí tá aqui, ó. E o OR de novo. Certo? Então, na leitura é da direita para a esquerda, na transliteração da esquerda para a direita. Outra questão é que, né, nesse material que eu trouxe aqui, você vai ver que ele não traz os sinais maçoréticos. Então, dependendo do texto que você use, você não vai ter os sinais maçoréticos, certo? Mas você vai ler, então, pelo som das consoantes. Nos exercícios que eu pedi para vocês fazerem, sempre vai ter o sinal maçorético. Mas aqui a fonte do computador ela não reconheceu. E aí, por isso, está diferente do texto com o sinal maçorético, tá? Mas é comum, às vezes, encontrarmos texto em hebraico, principalmente na internet, sem o sinal maçorético. Então, o som da consoante é que vai nos ajudar na pronúncia das palavras, certo? Seguindo. Vamos aí. Transliteração do hebraico bíblico. A transliteração é o processo de converter os caracteres de um sistema de escrita para outro, sem considerar o significado das palavras. No contexto do hebraico bíblico, a transliteração busca representar foneticamente as palavras hebraicas em um sistema de escrita diferente, geralmente usando o alfabeto latino. Isso permite que pessoas que não estão familiarizadas com o hebraico leiam e pronunciem as palavras em seu próprio idioma. Aí a gente tem um outro exemplo. Na primeira linha, nós temos o texto em hebraico. E logo, entre parênteses, a tradução, sem forma e vazia. Como é a transliteração? Tohu, va, vohu. Né? Então, aqui, ó, eu tenho tohu e a outra palavra vavohu. Então, sem forma e vazia. Então, para deixar bem claro, transliteração é a leitura. Quando eu pedir para você assim, um exercício, faça a transliteração do texto a seguir. Então, você vai colocar como se lê. Né? Então, vai fazer algo parecido com o que está aqui, ó. E com o que está aqui também, ó. Então, aqui eu tenho, ó, iri, or, va, iri, or, né? Que é a transliteração dessa frase aqui. Certo? Então, transliteração é leitura. Tradução é extrair o significado. Nós estamos aprendendo a fazer a transliteração. Nesse primeiro momento, nós estamos aprendendo a transliterar, a maneira como lemos as letras, as palavras e os versículos. Tá? Exercício é combinando tradução e transliteração. O texto em hebraico, Êxodo 22, tradução, eu sou o Senhor teu Deus. Transliteração, Anokri, aí Yahvé, né? Elohei Kirá. O Yahvé, né, a gente lê a partir dos sinais maçoréticos, né? Mas a gente sabe que essas 4 letras elas são impronunciáveis, no caso aí do nome de Deus. Fala, Francisco.
por acaso assim, professor, é, se a gente escrever a palavra, por exemplo, sem os sinais mais corretos, como é que não tem como pronunciar, né? Certo, né? Ela Não, tem que ter os sinais, né? não, você pode pronunciar, mas vai ser pronunciado de acordo com o som da vogal. Por exemplo, o re. Aí você vai ler como re. Aí tem o re e o tave. Ret, ret. Por quê? Porque o tave tem o som do T. Aí você vai ler como ret, né? Por quê? Porque eu tenho o re e o tave. Então, geralmente, quando não tem o sinal massorético, você vai ler de acordo com o som da vogal. Agora, às vezes, vai depender muito é, do contexto, né? Para saber qual é a pronúncia. No nosso caso, no texto hebraico bíblico, não vai ter esse problema da gente ter um texto sem o sinal massorético. Vai depender muito da fonte que você escolhe, às vezes, na internet. Mas se você comprar a Bíblia em hebraico, aquele site que eu mandei para vocês, né, o Bible Hub, ele vem lá com os sinais massoréticos, inclusive com a transliteração. Agora, lembrando que transliteração não altera o trabalho de exegese, não altera o significado da palavra. Então, ainda que você leia errado, você vai estar traduzindo para pregar, para poder falar para as pessoas ali, né? Então, não vai alterar a tradução. Mas, geralmente, em palavras, quando que a leitura ela é duvidosa, o contexto é que vai te indicar como ler essa palavra ou não, né? Até porque tem sinal massorético que pode ser O e U, e aí vai depender do contexto, da palavra, né? Também aí do conhecimento que você tenha daquela palavra, entendeu? Agora, nesse momento, eu acho que valeria a pena se não se preocupar muito com isso. Mais tentar mesmo gravar o nome das letras, como se pronuncia, né? Tanto os sinais massoréticos como as consoantes, para daí começar a fazer a transliteração de palavras e de versículos também. Beleza? Então vamos lá. Nesse exemplo, o exercício combina tradução e transliteração para fornecer tanto a tradução do texto do hebraico bíblico para o português, quanto a transliteração fonética para o alfabeto latino. Lembre-se de que a transliteração não substitui a tradução, completa em termos de compreensão do significado das palavras e do contexto. É útil principalmente para pronunciar corretamente palavras hebraicas em outros idiomas. A tradução, por sua vez, visa transmitir o sentido e a mensagem do texto original para um público que não fala hebraico. Então, lembrando, né? Tradução é o significado. Eu vou usar o dicionário, o comentário, né? Para poder trabalhar. A transliteração é a maneira como eu falo. Então, aí a gente tem alguns exemplos. Aí tem a palavra aí, ó, terron, né? Tradução, abismo. Referência lá em Gênesis 1:2. Outra palavra aí, ó, Israel, né? Tradução Israel. Lá, ó, tradução Gênesis 32:28. Beit El, casa de Deus. Então, ó, eu leio Beit El. Em português, algumas Bíblias colocam Betel, né? Até aportuguesaram a transliteração. É interessante que algumas palavras em que os tradutores não conseguiram achar um significado, eles usaram a forma como se lê, né, para poder expressar a palavra, tá? Não é o caso aqui de Beit El, né? Beit, casa, El, Deus, né? Mas em algumas palavras isso acontece no hebraico bíblico. Outra aí, ó, David, né? Davi. Jerusalém,
Jerusalém, né? Então, lembre-se de que a transliteração fornece uma representação fonética das palavras em um sistema de escrita diferente, nesse caso, o hebraico. Desculpa. A tradução é necessária para compreender o significado das palavras no contexto apropriado. Deu para entender isso, gente? Tranquilo aí? Essa questão, essa diferença entre tradução e transliteração? Só lembrando aqui, ó, novamente, ó. Eu leio aqui, ó, David, da esquerda para a direita. Yerushalayim, ó, da direita para a esquerda. Mas quando eu for transliterar, ó, é como a nossa escrita. Ó, David aqui, ó. Certo? Ó, Beit El. Aqui, ó. O Beit aqui. E o El aqui, ó. Mas aí, ó, eu escrevo Beit El. Certo? Então, isso é para tentar aí ajudar a compreender esse sistema de escrita, né, que não é muito fácil, às vezes, assimilar isso. Então, isso vai nos ajudando aí a nos familiarizarmos, né, com a escrita e a leitura do hebraico. Dúvidas, perguntas? Tem aqui tranquilo? Só uma coisa aqui, professor, Fala antes aí. de você sair daqui. Então, nós, na, Fala um pouco mais transliteração, alto, tá baixo o seu som. tá? Melhorou? Melhorou. Na transliteração, por exemplo, só as letras hebraicas que nós vamos acrescentar ela da direita para a esquerda. Quando nós vamos literar, nós vamos no normal traduzir a palavra da esquerda para a direita. Isso É aí. isso, É certo? isso aí. Tá. Você vai Beleza. ler e falar Hum, como nós normalmente falamos, entendeu? Normalmente. Tá. Beleza. Beleza? Pode ir para frente. Então, eu trouxe aqui também algumas expressões em hebraico, não necessariamente hebraico bíblico, mas em hebraico, até para tentar ajudar nessa questão da leitura. Por exemplo, boa noite, Erev Tov. Então, ó, aqui eu leio, ó. Aqui eu tenho, ó, Erev, e aqui eu tenho Tov. Então, ó, eu estou lendo, ó, daqui para cá. Então, ó, boa noite, Erev Tov. Certo? Bom dia, Boker Tov. Aí aqui, ó. Aqui eu tenho o Boker e aqui o Tov. Eu acho que aqui fica bem claro, porque como são duas palavras distintas, dá para a gente ver isso com mais claridade, com mais clareza, né? Ó, Erev aqui e aqui o Tov. Aqui o Boker e aqui o Tov. Então, boa noite, Erev Tov. Bom dia, Boker Tov. Fala, Francisco. Levantou o dedo aí? Não? Ah. Outra aqui, ó. Muito bom. Tov Meod. Então, ó, Tov Meod. Ó, adeus. Lehitraot. Né? Ó, Lehitraot. A paz do Senhor. Shalom Metz Adonai. Ó, Shalom aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Deixa eu cobrir aqui também. Ó, essa palavrinha aqui é Shalom. Essa aqui, ó, é Adonai.
é um dos termos em hebraico usados para o nome de Deus. Então, Shalom Me'etz Adonai, certo? Essa, essa aqui, dá para você ver se está certinho? Não dá para ver, não, Francisco. Tá, não é? Não, Tá, não é? tira a foto e manda para mim pelo WhatsApp depois, Tá bom. entendeu? Aí eu manda lá no privado e eu te falo, Ah, tá? tá, ok. Vamos lá, outro exemplo aí de leitura, né? Isso aqui é exemplo de leitura também para a gente tentar se familiarizar aí com isso, ó. Parabéns, Mazal Tov. Então, ó, Mazal Tov. Saudações, Black Hot. Eu estou bem, Ani Beseder. Então, ó, Ani Beseder. Então, ó, eu tenho duas palavras. Lá do um primeiro, ó. Erev Tov, Boker Tov. Ó. Uma, duas. Uma, duas. Então, Erev é essa aqui, Tov é essa aqui. Certo? Então, eu leio da direita para a esquerda e vou transliterar da esquerda para a direita. Certo? Essa Erectol, aqui, as letras hebraicas aqui, elas estão bem fáceis de escrever, por exemplo. Isso é uma outra forma de se escrever. Depois eu vou mandar para vocês formas de se escrever o texto hebraico. Entendeu? Tem uma forma menos desenhada. E aí vai ser Tá. dessa maneira aqui que eu vou mandar para vocês. Que fica mais fácil, né, para poder escrever. Mas tem aquela Sim. forma quadrada, né, que é a padrão, e tem essa forma aí, que já não é tão cheia de desenhos, né? É mais simples. É mais simples, né? Então, eu vou mandar isso aí para vocês também, mas numa outra aula. Só para a gente não ficar enrolando muito conteúdo, né? Dar muita coisa de uma vez, mas eu vou mandar maneiras de escrever, né? Umas dicas, umas técnicas de como escrever a letra em hebraico, entendeu? Vamos seguir aqui para mais alguns exemplos. Então, ó, eu tenho aqui exemplos de versículos transliterados. Esse aqui está grandão. Deixa eu ver. Aqui embaixo eu botei uns menores. Está aqui, ó. Gênesis 1. Está aqui, ó. Esse aqui de baixo, ó. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tradução. Aí, como é que eu leio isso aqui? Tem a transliteração. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Então, ó, aqui eu tenho a transliteração. Professor, Sim, você colocou a tradução aqui, você colocou, no princípio Deus criou. Aí você pronunciou aí, no princípio criou Deus. Aí tanto não tem faz. problema. Não, Tanto não tem faz, né? problema. Porque Tá. toda tradução, quando a gente vai traduzir, você acaba tendo a questão da interpretação, do arranjo, da semântica. O que você não pode fazer na tradução é fugir do significado. O texto aqui está querendo dizer que Deus criou, ponto, né? Os céus e a terra. Eu não posso colocar uma outra ideia que Deus não tenha criado, né? E que por exemplo, eu posso ler esse termo Bereshit não apenas como no princípio, mas eu posso ler em um princípio ou em princípio. Tem alguns teólogos, alguns tradutores que falam que quando você coloca o no, isso dá a ideia de um começo. Mas como Deus é eterno, ele não tem começo e nem fim. Ele simplesmente é. Então, quando eu traduzo em princípio
ou em um princípio. Isso estaria mais ligado ao caráter eterno de Deus. Então, a maneira como eu vou traduzir o Bereshit vai depender muito da minha intenção, né, em mostrar o caráter criador de Deus. Mas, de forma nenhuma, eu posso colocar que Deus não criou, porque o texto está querendo dizer que foi Deus que criou. Agora, tem um começo? Não tem começo? Quando foi esse começo? Aí é outra coisa, é outra discussão. É mais uma discussão teológica que vai influenciar, obviamente, na tradução, na exegese e na aplicação hermenêutica do texto. Tranquilo? Então vamos lá. O outro texto aqui, ó, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Adonai roi lo exar. Então, ó, mesma coisa. Ó. Aqui embaixo, eu tenho Elohim para falar de Deus. Aqui em cima, eu tenho Adonai. Ó, Adonai tá aqui, ó. E Elohim tá aqui, ó. Isso que eu estou destacando aqui. 2 nomes para se atribuir à divindade judaica, certo? Então, nem sempre a gente vai ter um mesmo nome. Agora, no português, geralmente vai estar tudo traduzido como Deus, dependendo da Bíblia que você leia e escolha. Adonai, Elohim, Yahvé, El, né? Todos são nomes atribuídos à divindade judaica, vai ser traduzido tudo a mesma coisa. Fala. Manuel, deixa eu te falar. Você falou ali o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso. Tem uma visão de David Stern, né? Que ele usa, na verdade, ele não usa o verbo faltará, ele usa o verbo precisar, com a negação. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, não preciso de nada. Eu não sei se o texto original ele vai para essa ideia de não precisar de nada, porque ali teve até eu assisti um exegeta falando sobre essa, porque me criou essa dúvida, né? E aí a ideia de o Senhor é meu pastor, nada me faltará, dá a ideia de alguma coisa que vai completar. Agora, quando você olha para uma leitura, por exemplo, de David Stern, o Senhor é meu pastor, ele não precisa completar porque ele já é tudo, ou seja, não precisa de nada. Eu não sei se no original hebraico o sentido ou o verbo dá essa ideia. Então, pode ser colocada essa ideia, ou poderia traduzir assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. A Tebe traduz dessa maneira. Tem algumas outras versões mais modernas que também traduzem dessa maneira. Se você coloca nada me faltará, não preciso de nada tenho falta, ou você poderia dizer o Senhor é meu pastor e estou completo, ainda que o verbo, né, ou a expressão não tenha a ver com completo. Mas a tradução é um trabalho para apresentar o significado. Qual é o significado desse versículo? Dizer que Deus supre tudo, que em Deus, né, você está saciado. Então, essa versão que você apresentou, ou essas outras, todas elas dão essa ideia. O que eu não posso dizer, que algumas pessoas andaram dizendo por aí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha, não vai faltar problema, não vai faltar dificuldade, mas creia que Deus é o Senhor, Ele vai estar contigo. Isso é burrice, porque não é isso que o texto está falando. É só ler o contexto, porque o texto não está falando que eu vou ter problema, que eu vou ter dificuldade. O texto está falando que Deus supre o que você necessita. Então, ele vai falar de pastos verdejantes, vai falar que até diante dos inimigos, né, Deus coloca uma mesa, que é a ideia do seguinte, não é da vingança, né? Mas que apesar das ameaças de perigo, ele tem como se sustentar.
ele tem como prover as suas necessidades, porque Deus é o pastor. Então, independente dessas traduções, a ideia é Deus é o suficiente. Então, é possível? Essa aí que você está falando? É possível. O que não dá para falar é essa besteira que está famosa aí no YouTube, no Instagram. Ah, que o Senhor é meu pastor, nada faltará, e aí não vai faltar problema, não vai faltar dificuldade. Isso é ignorância completa. Existem textos que falam sobre isso, mas não Salmo 23. A ideia de Salmo 23 é totalmente diferente disso, né? Então, Então por isso é que eu acho que possível sim. por isso que eu acho que o David Stelly foi bem radical no contexto de deixar bem claro de que o Senhor nos completa em todas as situações. Acho que ele foi bem radical para ficar bem enfático. Sim. Inclusive, quando ele fala prepara uma mesa na presença, ele não usa o substantivo presença, ele usa o substantivo à vista. E isso deu um BO quando eu lancei isso lendo a Bíblia do David Stern, porque, por exemplo, quando você fala prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, dá a ideia de que eles também estão no recinto. Sim. Agora, quando você fala prepara uma mesa à vista dos meus inimigos, está dando a ideia de que eles estão vendo, mas não estão no mesmo recinto. E aí, cara, foi bem desafiador. Então, a ideia dele é chocar pela essa ideia do Deus que supre, né? E é justamente isso. Então, você pode traduzir dessa maneira e de maneira nenhuma está perdendo o sentido do versículo. O que não pode fazer é outra música ruim aí que roda, né, já há um tempo. A minha vingança tem sabor de mel. Aí usar esse versículo para dizer, né, que Deus vai vingar, vai te honrar, que vai botar a mesa diante dos inimigos, entendeu? Não tem nada a ver. Agora, essa versão que você está falando é completamente plausível, não tem problema nenhum. Uma vez na escola bíblica que um dos irmãos, né, ele falou, poxa, pastor, fiquei sabendo que você gosta de rock e tal, mas as letras não são um pouco pesadas. Eu falei, pesada é a Damares cantando que a vingança dela tem sabor de mel, isso que é pesado. Então, você vê que uma pessoa dessa nem conhece rock, né? Porque tem rock de tudo quanto é tipo, tem letra de tudo quanto é tipo. Ele está mais preocupado com a forma que o conteúdo. Ele só está preocupado com a melodia, né? E tem muita música evangélica aí que é muito mais besterol do que muito rock, né? Eu falei, os irmãos estão proibidos de cantar essa música porque nós incentivamos, na verdade, a harmonia entre os irmãos e não a vingança. E aquela antiga, aquele corinho antigo, Jeová é o meu cavaleiro, né? Vou pisar na cabeça do inimigo. Isso não é pesado? Que coisa mais horrível do que isso? Todos os meus inimigos cairão. Olha, aquela da muralha de Jericó, vai rodar, vai derrubar, vai matar, vai destruir. Eu falei, cara, isso é muito pior. É bem contraditório, né? É bem contraditório. Então. As pessoas, no geral, estão mais preocupadas com a forma do que com o conteúdo, né? Infelizmente. É possível, Manuel, não há problema nenhum, contanto que a interpretação. Por isso que, assim, eu tinha um professor que ele falava que a melhor Bíblia é o grego e o hebraico. Por quê? Porque quando você consegue trabalhar o grego e o hebraico, você vai dar a sua versão. Você vai dar a sua interpretação. Então, a partir do momento que você dá a sua interpretação, você vai estar trabalhando dentro do contexto. Então, essas versões que você apresentou são possíveis? São. Agora, não são comuns, né? Quem for ler, não tem contato, está mudando a palavra de Deus. Não é nada disso. O hebraico, né, assim como qualquer outro idioma, possibilita essas pluralidades. Agora, não pode mudar o contexto e o objetivo do texto. Esse é o grande desafio. Beleza? Olha só, está acabando o nosso tempo aí. Vamos sair do link, voltar no mesmo link. A gente, só para eu ler mais uns dois aqui e a gente passar a régua aí. Mesmo link. Eu vou voltar, não. Daquele dia você não voltou, não, né, ô miserável? E aí, tá me marcando, hein? Irmão, então eu vejo tudo aqui, ó. Grande irmão. Sozinho com as crianças.